Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Deus não se agrada desse tipo de coisa que vocês irão ver aqui agora. É lamentável, infelizmente, aconteceu. Se não era para ser visto, que não fosse filmado, que não fosse permitido a filmagem. Vocês irão ver aqui o vídeo, depois eu volto para comentar sobre esse vídeo que está viralizado nas redes sociais, aconteceu na igreja evangélica, a Assembleia de Deus, a igreja a qual eu faço parte, tá bom? Mas essa igreja aí é lá na Paraíba, certo? Então o que acontece? Todo mundo está falando sobre o assunto, muita gente que não entende nada de Bíblia, de Deus, de igreja, dando a opinião, e como o assunto está na boca do povo, eu achei por bem também vir aqui trazer a minha opinião, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. É bem verdade que eu não deveria nem estar aqui falando sobre esse assunto, mas como virou um assunto público, tá nas redes sociais, tá todo mundo dizendo o que quer, então eu tenho que vir aqui para defender a bandeira verdadeira do evangelho, a igreja, defender a igreja, certo? Defender os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, as verdadeiras igrejas, assembleias de Deus, tá bom? Porque não é toda igreja que a gente deve confiar não, certo? Eu não sei o que você vai dizer comigo depois que assistir esse vídeo, não sei se você vai concordar com a minha opinião, mas eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, e eu conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe, tá bom? Desde já agradeço a cada um de vocês que assim o fizerem. Vamos ao vídeo e depois eu volto com o comentário. Mas Mané Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Para o senhor ser respeitado, precisa da sua receita. Bata em mim. Bata. Bata. Porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata aí. Bata. Bata em mim, Mané Moreno. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado. É uma situação lamentável. Não gostaria de forma alguma de estar aqui falando sobre esse assunto, mas como eu sou um criador de conteúdo, eu sou um influenciador, eu preciso esclarecer as coisas aqui para vocês, sabe? Porque eu não posso ver assim a minha igreja, os meus irmãos, tipo, sendo bombardeados e não poder fazer nada, não dar nenhuma palavra. Não, tô aqui para dar minha palavra, botar minha cara também aqui para vocês e dar a minha opinião. Agora quem quiser acreditar, quem quiser concordar comigo, bem, se não, cada um tem a sua. Vamos lá. Essa irmã aí, né, tem vários títulos dizendo assim, a profeta de Deus entrega um recado forte a um pastor, tal. Pastor recebe forte profecia no altar. Profetiza, revelou que o obreiro está em pecado. Coisa desse tipo. Qual é o pecado? Qual foi o pecado? Porque para muitos, quando diz assim, você está em pecado, é quando é aquele pecado de pulada de muro, de cerca, entendeu? E o camarada, é isso aqui, ó. Casado, ou mesmo fora do casamento, você sabe, né? Que é homem, mulher, fora, tal, entendeu? Para muitos, pecado é isso. Só que o ser humano, ele nasce com a natureza do pecado. Muitos qualificam o pecado como isso aí. O pecado do adulto. Entendeu? Então pronto, para muitos, isso aí é pecado. E se esquecem que mentir é pecado, falso testemunho é pecado, calúnia é pecado, ver alguém precisando de ajuda e você podendo ajudar, fazer alguma coisa, é pecado da omissão, entendeu? Então, há um conceito na mente de muitos cristãos que pecado é só isso. Matar, roubar, fazer essa outra coisa aí. Entendeu? Pronto, pecado é só isso. Só que tudo que eu falei para vocês são pecados. Porém, cada pecado tem a sua consequência. Biblicamente falando, não existe pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é pecado e acabou a conversa. Porém, diante dos homens existem as consequências. O pecado de uma mentira é um pecado que não tem tanta consequência. Quer dizer, se for uma mentira grande, sim. Porque tem gente que por conta de uma mentira perdeu o emprego, perdeu o esposo, perdeu a vida por uma mentira. Tá vendo a consequência? Mas tem mentiras que são leves, são pecados, mas são leves. Porém, tem outros pecados que a consequência é terrível. O camarada vai preso. Entendeu? Perde até a vida. Certo? Então vamos lá. Eu não sei se esse senhor que está no Manuel Moreno, não sei se ele é pastor. Ele pode ser um presbítero, um evangelista, um diácono, um obreiro, enfim, um obreiro do Senhor. Ele estava lá no púlpito. Aí era um culto de oração, era um culto de senhoras. Certo? E aí a irmã pegou o microfone
e lançou essa palavra. É uma profecia? Aí há discussão aqui fora. Estão dizendo assim, inclusive a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, certo? Então vamos lá. Deus não se agradou dessa situação. Mas de quê? De qual situação? Do obreiro ter rejeitado a suposta profecia? Porque tem comentários aqui dizendo assim, isso aí nunca que foi uma profecia. Nunca. Isso aí foi simplesmente um desabafo da senhora que soube da boca de alguém alguma coisa e resolveu lavar a roupa ali em cima. Nunca foi uma profecia. Porém, existem outras pessoas, veja que eu não dei minha opinião ainda. Outras pessoas estão dizendo assim, quer dizer que se fosse uma profecia assim, meu servo, vou te dar um carro novo. Eis que eu vou te dar uma casa nova. Deus está prometendo vitória para ti, pode cantar o hino da vitória. Aí todo mundo ia bater palma e ia dizer assim, realmente Deus falou. Mas como é uma palavra de repreensão, aí não é profecia, é desabafo. Aí vamos lá, minha gente. Deus faz vergonha? Tem gente que diz assim, Deus não faz vergonha a ninguém. Muita gente diz assim, Deus não faz vergonha a ninguém. Bom, quem tem esse conceito não está muito a par da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que tem casos na Bíblia que Deus fez vergonha sim. Lembra de Safira e Ananias que mentiram para o Espírito Santo? Eles venderam a propriedade e deram aos discípulos para investir na obra. E disseram assim, olha, tá aqui, a gente vendeu a nossa propriedade, está aqui todo o dinheiro da propriedade para a obra de Deus. Só que eles deram uma parte do que venderam para a obra. E disseram que deram tudo. Aí Paulo disse assim, para que vocês mentir, rapaz, para o Espírito Santo? Não precisava vocês dar tudo não. Nem pouco, nem muito, nem... Você não precisava dar nada. Porque é de coração, tem que dar de coração. E vocês mentiram dizendo que deram tudo. Eu não sei o que é que vai acontecer. E os dois morreram na hora. Porque mentiram para o Espírito Santo. Entendeu? Deus fez vergonha? Aí interprete você sim ou não. E outros casos mais que não vou tomar mais o tempo aqui falando sobre isso. No Antigo Testamento que Deus levou, revelou o pecado ao público, a público. Entendeu? Deus revelou o pecado no meio de todo mundo. Certo? Então, essa questão de dizer que Deus não faz vergonha a ninguém, eu não acredito. Deus faz, ele é o dono. O camarada erra, Deus dá a oportunidade, e aí Deus usa alguém que tem coragem de dizer e diz. O pastor Júnior Truvão recebeu uma profecia muito parecida. Ele ia pregar, e quando estava com o microfone na mão, se levantou um homem dizendo, meu servo, tu está em pecado. E começou a profetizar para ele, pastor Júnior Truvão, sabedoria pura, ficou calado, ó, só ouvindo. Quando terminou, irmão, profecia, terminei. Pronto. Aí ele disse, se eu tiver em pecado, que desça eu a sepultura, que caia eu. Agora, se eu não tiver, que caia você, que desça você. Porque eu ando em retidão diante de Deus. Agora vamos lá, o caso aqui. Na minha concepção, eu não sou o dono da razão. Quem sou eu? Quem sou eu? Os dois aí não deveriam se posicionar da forma que se posicionaram. Certo? A irmã não deveria ter falado dessa forma. Se eu faria assim. Eu faria igual o meu cunhado, que estava trabalhando, retailhando um prédio, aquele prédio que começa com M-O-T, onde os casais vão, e às vezes vai o marido de uma mulher com a esposa de outro, entendeu? Entendeu? E o meu cunhado pedreiro estava trabalhando lá, consertando as goteiras do mó, e ele viu um presbítero entrando lá no carro dele com uma outra irmã, que não era a esposa dele. E ele disse, meu Deus, não estou acreditando. Não disse nada, ficou calado. E esse presbítero ia pregar na igreja dele no sábado. Se não foge a memória, se a memória não me trai, era um culto de Santa Ceia e ele seria o pregador da noite. Tava lá no púlpito, ia pregar, e meu cunhado disse, meu Deus, como é que eu vou entregar aqui? E não é profecia, foi eu que vi. Aí Deus deu um entendimento a ele, ele disse assim, meu irmão, vem cá, tenho que conversar com você. Ele disse, pois não, vem cá. E aqui no corredor, saíram para fora da igreja, e ele disse assim, meu irmão, você vai pregar? Ele disse, vou, meu irmão, preparei a semana todinha. Ele disse, meu irmão, você se preparou a semana todinha? Foi. Ele disse, homem, sabe aquele entendeu? Qual? Lá do bairro tal, homem. Ele disse, sim, eu sei, tem uma coisa ali. Você sabe, homem, porque você tava lá, e eu tava lá em cima, consertando as telhas, e eu vi quando você vinha, e eu fiquei sem acreditar, e eu olhei bem direitinho pra ver se era você, eu vi quando você desceu, era você, homem. Ele disse, pelo amor de Deus, o homem começou a se tremer. Ele disse, eu acho que você não tem condições de pregar essa noite, meu querido. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o pastor e contar a situação. Você se arrepende, pede perdão, né? O pastor lhe afasta das suas funções e você se retrata com Deus, se retrata com pessoas que você deve se retratar, porque todo mundo merece o perdão de Deus e merece uma nova oportunidade. Vamos combinar assim, querido? Aí ele disse, chorou e combinou, não pregou naquela noite, a situação foi resolvida, certo? Aplicaram-lhe uma disciplina, né? Nesse caso aí, a irmã botou no ventilador assim, você está em pecado. E aí ele se levantou e disse assim, o que? Você me respeita, não sei o quê. Aí você está em pecado. Aí todo mundo se estressou e ficou na mente do povo. O que foi esse pecado que ele pecou? Porque ela não disse qual foi o pecado.
Ela não disse o que foi que ele fez, mas ficou na mente de todo mundo o que foi que ele pecou. Manuel Moreno, o que foi que ele disse. Ninguém deve acusar aqui o Manuel Moreno, o irmão Manuel Moreno. Dizer, não tem prova de nada contra ele, gente. Olha, um vídeo desse não era pra ter saído, não, gente. Tem coisas, né? É porque assim, a nossa vontade é de expandir o evangelho, levar a palavra de Deus para as pessoas, certo? Só que muitas vezes, quem tá filmando não tá ligado no que tá acontecendo. Tem gente que diz assim, não, a verdade tem que ser dita, tem que ser desmascarada. Mas também, a verdade tem que ser dita, tem. Mas tem que ter sabedoria nas coisas de Deus, sabe, gente? Certo? Agora, tem gente dizendo assim, olha o que é a igreja pentecostal, o que é a Assembleia de Deus. Olha, a Assembleia de Deus é uma igreja séria. A Assembleia de Deus, Ministério Belém, né? Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Assembleia de Deus, Ministério Missão, são igrejas sérias, que têm líderes sérios. Mas aqui e acolá acontece uma coisa que você disse, olha ali, e porque é crente, pastor, olha ali. É porque aonde tem a mão do homem, tem pecado, tem erro. Todo mundo está sujeito ao erro, ao pecado. Pastores, inclusive, que está na linha de frente. Pelo fato de um pastor cair e fraquejar, não quer dizer que ele era um falsário. Não. Quer dizer simplesmente que ele orou e vigiou, mas teve um momento na vida dele que lhe faltou força para vigiar e ele acabou caindo. Muitos não, muitos realmente são falsários mesmo, desde o começo. Vive envolvido com todo mundo de treta, trambique e falcatruas. Isso aí é verdade. Mas muitos homens de Deus que têm caído, certo? É porque pararam de vigiar, e acabou caindo. Mas não quer dizer que ele sempre foi aquele homem, certo? No caso do Manuel Moreno, aí, eu não sei o que foi que esse irmão fez. Não sei nem se ele fez, gente. A minha opinião é essa. Não sei nem se ele fez. Eu não sei se essa irmã aí, se ela tá sabendo alguma coisa dele. Eu acho, na minha opinião, na minha concepção, deveria ter feito como o meu cunhado fez. Se tivesse sabendo algum caso, alguma questão do Manuel Moreno, tivesse conversado com ele, né? Com o pastor, na presença do pastor, do ministério, porque tem assuntos que é para resolver na diretoria da igreja, assuntos internos. Isso aí é um assunto interno. Na minha concepção, deveria ser ventilado assim, não. Ventilado de forma alguma. É minha opinião. Se eu tiver errado, bom, eu queria que alguém argumentasse aí para me convencer que eu estou errado. Por quê? Porque Manuel Moreno tem uma família, como essa senhora também tem uma família. Ele deve ter esposa, deve ter filhos, certo? E aí como é que fica o clima, a situação de uma pessoa dessa, diante do ministério? Todo mundo agora vai olhar assim para ele, meu Deus, o que é o pecado de Manuel Moreno? Porque as pessoas não se enxergam que nós somos todos pecadores e que muitas vezes guardamos o lixo debaixo do tapete. Entendeu? Ei, Manuel Moreno, vai dar a oportunidade da Manuel Moreno pra pregar. Eu não escuto pregação do homem desse. Porque começa a criar várias expectativas na cabeça das pessoas. Várias histórias. Muitos, minha esposa tá até dizendo assim, tá, muitos, a pressão é tão grande que se afastam. Muitos tiram até a própria. A própria. Entendeu? Eu tô dizendo que não aconteceu nada com o irmão Manuel Moreno. Não tô dizendo. Eu não sei o que aconteceu. Pode ter acontecido algo com ele, que essa senhora descobriu, certo? Eu não acredito agora que ali foi uma profecia. Eu não acredito que foi uma profecia. Eu não acredito. Ali pode ter sido algo que ela soube e quis consertar as coisas ali. Muito cuidado com quem vai ter oportunidade. Por isso que muita gente não tem oportunidade, gente. Porque no momento, no deslize, você pode complicar o ministério da igreja, a igreja, e pode gerar uma situação desagradável como essa. Também, eu não quero aqui condenar ninguém. A irmã, Manuel Moreno, não. A Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre na barba de Arão. Só que a Bíblia diz que a palavra dita não volta atrás. Aí foi como você pegasse uma almofada de penas, subisse no alto do prédio de 20 andares, rasgasse a almofada e jogasse as penas. Nunca mais você vai conseguir juntar todas as penas. Foi o que aconteceu aqui nesse episódio lamentável.